Vamos acionar ao vivo a repórter Edilene Lopes, que está no Palácio do Planalto, em Brasília, onde pode ser anunciada a qualquer momento a definição sobre o futuro do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele que é acusado de assédio sexual, inclusive contra outra ministra do governo Lula. Edilene, boa noite, alguma definição por aí? Boa noite, Alain. Boa noite, Aline. Uma informação quentíssima em primeiríssima mão. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acaba de ser demitido aqui no Palácio do Planalto. Ele que veio para uma reunião com o presidente Lula foi convocado depois das denúncias de assédio sexual contra ele. Inclusive, uma das vítimas seria a ministra Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. Essas denúncias foram divulgadas ontem. Elas foram endereçadas ao Me Too, que é uma ONG que se dedica justamente a essa causa. A ministra até o momento não havia se pronunciado oficialmente, ainda não se pronunciou, mas Janja, a primeira-dama, já havia postado uma foto com ela, beijando a testa dela nos stories do Instagram, que indicava o que o governo deveria fazer, porque é um apoio da primeira-dama a ela, que nessa história é uma suposta vítima de Silvio Almeida. E também o Ministério das Mulheres já havia publicado uma nota dizendo que assédio sexual, qualquer agressão contra a mulher é inadmissível. Agora, depois da reunião com Silvio Almeida, o governo acaba de soltar uma nota oficial que nós vamos ler juntos aqui. A nota diz o seguinte: diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Esta nota que acaba de ser divulgada aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou, e onde Lula se reuniu agora há pouco com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que acaba de ser demitido por causa das denúncias de assédio sexual, sendo uma das supostas vítimas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. As denúncias dizem que dentre os assédios estariam toques, beijos inadequados e também expressões chulas utilizadas pelo ministro contra as vítimas. Mais cedo nós dissemos que a demissão deveria ocorrer hoje porque é uma crise para o governo sustentar um ministro no cargo depois de tantas denúncias graves, por mais que ainda não tenha ocorrido uma investigação sobre o caso, e foi o que aconteceu. Agora, no início da noite, a divulgação dessa informação terá repercussão, mas não tanta quanto teria em um outro momento. Por quê? Porque daqui a pouco o presidente Lula vai fazer um pronunciamento sobre o 7 de setembro. Amanhã tem desfile militar aqui em Brasília. Também tem os protestos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse assunto que é polêmico vai acabar não dominando a pauta amanhã, como dominou hoje aqui em Brasília, agora com a demissão do ministro Silvio Almeida. Alain e Aline. Obrigada, Edilene Lopes. Qualquer novidade, você volta ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia à noite.